A paz de Jesus e o amor de Maria está em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, bom domingo para todos, Santa Missa para todos. Glória a Deus, dia do Senhor. Quando chega dia do Senhor é maravilhoso, né? Apesar de que eu estou gravando no sábado, mas você vai ver no domingo, dia do Senhor. Na liturgia da igreja, você sabia que depois das 3 horas da tarde, conforme a hora daquele país, no calendário da igreja, já é domingo? Por isso que a missa das 3 horas do sábado, 3 horas da tarde, em Vante, já é válida pela dominical. É a liturgia dominical que você escuta. Muito bem. Meus irmãos, lembrando, não deixe de ir à missa. Se você não está em comunhão com o altar, busque um padre para se confessar, tá? O evangelho de hoje é a das bem-aventuranças, né? Mateus capítulo 5, de 1 a 12. É isso mesmo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu à montanha, sentou-se, e seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Os santos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos disserem, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu estou um pouco com os olhos um pouco ruim da vista, porque eu gravei hoje 2 vídeos longos e dublei um vídeo do Padre Lustouro, né? Também muito longo. Eu tenho que estar olhando para aquela telinha ali, olhando para aquela bolinha ali do lado, bolinha mesmo que é em cima do meu dedo, da câmera. E agora olhando para ali e para a Bíblia aqui, é como que estivesse entrando fumaça, né? Tocando fumaça nos meus olhos. Sabe uma pessoa quando cortando cebola? Essas palavras são palavras de salvação, são palavras de vida eterna. Quando o padre proclamar isso na missa, o padre, na pessoa de Cristo, a pessoa de Cristo vai dizer palavra da salvação, a gente responde glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus fala aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cerca de 9 a 10 vezes do que realmente é o coração dos santos. Eu vi um dia um bispo fazer uma pregação disso aqui, eu nem sei se aquilo é pregação, e dizer que isso aqui, ninguém tem coragem, ninguém é apto a praticar isso que Jesus falou aqui. Porque Jesus falou apenas para ele mesmo. Peraí. Se nós pegarmos aqui, o sujeito do verbo está direcionado a quem? Às pessoas. Jesus não diz nenhum canto aqui, olha, isso sou eu.
Veja que quando Jesus fala no versículo 3, na primeira bem-aventurança, ele diz bem-aventurados, já vê o termo no plural. A palavra está no plural. Veja, bem-aventurados os que têm o coração de pobre. Os, de novo, arremete-se ao plural, que têm o coração de pobre. Jesus está falando de si? Não. Jesus é tudo isso? É. Mas nem o canto de Jesus está dizendo que isso aqui, olha, isso aqui é só para mim, não adianta para vocês. Se não adianta para vocês, para que Jesus está dizendo isso? Segundo esse bispo, o santo de hoje é aquele ou aquela mulher que não salga a comida, que lava as panelas, ou seja, em outras palavras, quer dizer que lava as cuecas do marido. Não. Isso é um dever de doméstica. É um dever de esposa. Do mesmo jeito o marido para com a esposa é um dever de esposo. Isso aí, Paulo disse, até os pagãos fazem, se respeitando um ao outro. Aqui estão as características que Jesus ensina e os santos fizeram isso aqui para poder chegar no reino. Por isso nós deparamos com Hebreus capítulo 12, versículo 23, da Assembleia Festiva dos primeiros escritos, e de Deus, juiz das almas dos santos que chegaram à perfeição, porque fizeram isso aqui. Coração de pobre é o quê? Coração de pobre é uma pessoa que não vive na avareza, como aquele jovem rico. Não quis desprender-se dos muitos bens materiais que possuía para assumir o reino de Deus na sua vida, como fez Francisco de Assis. Aí Jesus vai falando tudo o contrário. Veja, o coração avarento, Jesus fala coração humilde, coração de pobre. Não é como a teologia da libertação ensina isso aqui. A teologia da libertação ensina que tem que dar de comer aos pobres. Mas os próprios padres da teologia da libertação que ensinam isso vivem no bem bom, na riqueza e no luxo. Por que eles não vão cuidar dos pobres na África? Não tem um padre da teologia da libertação na África. Então, primeiro, falar é uma coisa, fazer é outra, completamente diferente. Bem-aventurados que choram. Há uma passagem veterotestamentária maravilhosa que nós lembramos, onde Deus pede ao sacerdote para chorar entre o pórtico e o altar pelas ovelhas. Chorar pelo povo. Se colocar na penitência. É isso que o padre, porque ele é pastor, tem que fazer pelas ovelhas. São Paulo diz em 28 de Atos dos Apóstolos aos bispos recém-ordenados de Éfeso: cuidai bem do rebanho do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus. O que nós vemos hoje são maus pastores. Muitas ovelhas se desgarrando para as falsas doutrinas, para o protestantismo. Tanto padres como bispos não fazem nada por causa da teologia da libertação. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Justiça vem de justo, fazer o que é reto. Implantar o que é reto, falar o que é reto. Se é X, tem que ser X. Se é Y, para que colocar D? Não é Y, é X. Os misericordiosos. São Pedro diz que a misericórdia, ou São Tiago, um dos dois ali, parece que Pedro, se não me engano, ela vai trabalhar no dia do juízo para com aqueles que foram misericordiosos, para com aqueles que ajudaram os necessitados que precisam, para aqueles que evangelizaram, doutrinaram, por aqueles que tiveram misericórdia de sua própria alma e de doar a vida pelos outros, cumprindo o segundo mandamento. Depois vem os puros de coração. Os santos são puros. Quando estivermos na glória, seremos como Ele é. Os santos estão ressurretos na glória, como acabei de citar no Hebreus 12, 23. Justos. Igual ao Senhor na eternidade.
Seremos como ele é, Paulo diz. Quando estivermos na glória, seremos como ele é. Como ele é. Aí está. Pacíficos. Justiça. E aí a perseguição. Os pacificadores. Fulano diz, olha, país pacífico, bom de se morar. Um país tranquilo, um país humilde, um país onde as pessoas repartem entre si. Ninguém passa a formular porque era assim que viviam os primeiros cristãos na igreja, no início da igreja católica. Não é? Atos capítulo 2, do versículo 41, 42, 43, 44, 45, até o 47, repartiam tudo entre si. Tudo era comum entre eles. Isso aí era verdadeiramente os pacificadores, os humildes. A justiça é a justiça. Ser justo. Não sei como o Provérbios diz sobre a questão da balança, não é? A balança que o peso seja justo. E a perseguição no fim. Estamos vendo aí Nicarágua, estamos vendo a censura começar pela imprensa no Brasil, religiosa, a imprensa que fala a verdade. Tivemos aí o Centro Dom Bosco bloqueado, está de volta, né? O Brasil vai caminhando aos poucos rumo à nova Venezuela e à nova Nicarágua. Mas vamos rezar por esse país. Vamos entregar os pontos. Não, vamos rezar, meus irmãos. Meus irmãos, não esqueça. Santa Missa para todos, bons domingos para todos. Salve Maria Imaculada, sempre virgem.